Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vini, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Cenceu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 26º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o magnânimo Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Para o nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Pessoal, queria fazer um pedido especial para quem ouve a gente pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Castbox, aqueles agregadores que deixam você deixar um comentário qualificado, o rating de que você acha do podcast. Então, todos vocês que usam essas plataformas, se puderem deixar um comentáriozinho pra gente, dar 5 estrelas pra gente, isso ajuda bastante que outras pessoas achem o nosso podcast. Então, se você puder dar essa ajuda pra gente, ficaremos honrados. E todos os outros que usam outras plataformas, divulguem a gente, falem pros amiguinhos, quem possa se interessar pelo tema, vai ser muita ajuda para nós, ok? Não, hein? Excelente! Maravilha! Irado! Irado! Então muito obrigado e vamos recapitular. No episódio passado, vimos Hannibal cruzar os Alpes, vimos o Gneu Scipião Calvo na Espanha e vimos que Sempronio Longo, o outro cônsul do ano, estava na Sicília se preparando para invadir o norte da África. O Hannibal cruzou os Alpes, o Públio Cornélio Scipião o enfrentou no campo de batalha, tomou um baita prejuízo, quase morreu, não fosse seu filho com o mesmo nome para salvá-lo, ele teria batido as botas. E, dado isso, o Senado romano chama Sempronio Longo Chamando probleminha para invadir a África e vir defender a Itália. Bem, pessoal, terminamos semana passada com Públio Décio Scipião perdendo a batalha do rio Tícino para Aníbal. Se fudeu! Não foi um conflito generalizado, foi mais um conflito de cavalarias, mas acontece que o Scipião foi ferido nessa batalha e ele viu que Aníbal era um general de uma estatura muito maior que a sua. Então ele retorna para a cidade de Placência, mas ainda não fica confortável com a posição das suas tropas, por achar que estará muito expostos, ele recua um pouco mais. Farina é mais treinador do Corinthians. E monta um acampamento nas montanhas para ficar bem protegido e esperar reforços chegarem. Depois da derrota do Públio, Roma praticamente vai ceder o território que era da Gália Cisalpina para os cartagineses. Esse território foi um dos últimos anexados por Roma. Os gauleses odiavam os romanos e Aníbal ele queria se portar e queria posar de ser o libertador da Itália. Ali na Gália, onde era uma cultura diferente do resto da Itália, era uma língua diferente, ele conseguiu fazer a pose do libertador em vez do conquistador. E aí, Roma recua para Placência, sai ali da Gália Cisalpina, ou fica ali na divisa, e basicamente deixa aquele território para os cartagineses, que começam a recrutar de novas tribos, começam a fazer novas alianças. Vai ter até a história de um contingente de gauleses que estava servindo para os romanos, que durante a madrugada eles atacam os romanos, cortam suas cabeças do máximo que eles conseguem. Que deselegante! Totalmente. Né? Abandonam o acampamento romano com essas cabeças e vão lá para o acampamento cartaginês pedir para se juntar ao Aníbal, leva as cabeças dos romanos que eles mataram durante a noite para provar a lealdade deles. Fala, aqui a gente não tá com os romanos não, aqui o que a gente quer fazer com os romanos, tá aqui as cabeças. Então tava uma situação difícil naquela parte, pelo menos. Essa batalha ocorreu mais ou menos em novembro de
218 a.C. E aí vai demorar mais um mês para o outro cônsul, o Semprônio Longo, chegar. Aquele que estava lá na Sicília se preparando para invadir o norte da África. Então eles vêm de barco da Sicília, desembarcam ali na Itália e vão marchando até encontrar o Semprônio Longo lá no norte da Itália. Então, estamos em dezembro de 2018. Um feliz 2019. Não. É 218. Já é inverno no hemisfério norte, né? Então já tá os campos nevados, aquele frio danado, tudo congelado. E assim que os cônsules se encontram, o Públio Cipião, ele tenta convencer o Semprônio Longo a não ir pra luta. Ele fala, cara, esse general é fabuloso, as condições de tempo tão terríveis agora, nossas tropas não são as mais preparadas, então vamos pegar esse tempo, vamos treinar elas bem, e assim que a gente tiver uma condição favorável, a gente vai pra batalha com um exército mais eficaz. O Semprônio Longo acha que isso é migué do Públio Cipião. Por quê? O Públio Cipião tá ferido e ele não tem como liderar. Então, basicamente, assim que o Semprônio Longo chegou, ele vai, se ele procurar batalha, ele vai assumir o controle de todas as tropas e tirar qualquer prestígio para o Cipião. Então, ele acha que por o Cipião tá ferido, ele quer evitar treta, não porque seja difícil bater o Aníbal. Então, ele fala, cara, mandando essa ideia, eu vou pegar nossas tropas, vou ir de novo ali para perto de Placência, vou montar acampamento e vou achar esse tal de Aníbal aí para mostrar para ele o que acontece com quem resolve invadir a Itália. Vale também dar uma pausinha aqui para os nossos novos ouvintes que não ouvem desde o começo, só para dar uma breve explicação do sistema político romano. Então, Roma é uma república, eles têm eleições todos os anos e a cada ano são eleitos 2 cônsules, que seria equivalente ao nosso presidente. O cargo mais alto político era ser o cônsul, equivalente ao nosso presidente. Porém, eram 2 e o mandato só durava 1 ano. Os romanos, se vocês ouvissem os episódios desde o começo, odiavam monarquia pelo histórico que eles tiveram, então eles odiavam concentrar poder na mão de uma pessoa só, elegiam-se 2 cônsules com mandato de 1 ano e depois, salvo raras exceções, eles tinham que esperar mais 10 anos para concorrer de novo, tá? Naquela época não tinha divisão de poderes do judiciário, legislativo, executivo, basicamente era tudo uma coisa só. Todos os cargos eleitos, não só os cônsules, os pretores, os censors, os tribunos, todos eles iam ter função legislativa, executiva, judiciária, eles eram um pouco de tudo, né? Só o Senado, que era formado pela aristocracia, que tinha um quê sanguíneo para entrar, não era eleito, mas todos os outros cargos eram eletivos e teriam todos os poderes. Mas além dessas funções, né, o principal para os romanos era que esses cargos, eles comandavam tropas, e principalmente os cônsules, eles comandavam os exércitos. Geralmente teria um exército consular, cada cônsule, entre 10 e 20 mil pessoas, aí uma legião romana, uma legião aliada e etc. Então a gente está aqui nesse caso com um cônsul comandando 8 legiões, né? Porque teriam 2 romanas, 2 aliadas para cada um dos cônsules. Então o Semprônio Longo, como é o único apto, ele vai comandar aí cerca de 40 mil homens. E ele está desesperado por batalha porque estamos no fim do ano, primavera, vão ter novas eleições, novos cônsules. Ele estava lá se preparando para invadir a África e quem sabe até dominar Cartago. Na cabeça dele, ele ia levar o nome da família dele ao esplendor, ia viver de glória depois de ter derrotado Cartago. Agora ele tá chegando aqui na Itália, né? Teve que abortar os planos da África para ajudar o outro cônsul que perdeu. E aí ele fala, não vou esperar. Se eu não der um pau no Aníbal agora, vai chegar o cônsul daqui a alguns meses novo aí, ganhar a guerra e acabou minha glória. Então eu quero ir pro pau. E se ficou um pouco confuso, pessoal, ouçam nossos episódios desde o começo, que tá muito bem explicadinho. Facciamo snobis ingresso in Bruno Prandi Podcast Romano e Crua. Também, pessoal, que o exército romano ainda é um exército, não posso dizer, de milícia, que ele é recrutado e treinado a cada ano pelos cônsules para tarefas que aparecem. Então, assim, não era como vai ser no Império, onde vai ter um exército profissional que vive de lutar, não. Todo ano, de novo, quem não ouviu pode ouvir nossos capítulos anteriores. Mas que você, para servir o exército, tinha que ter alguma posse, então você tinha que ter no mínimo um pedacinho de terra ali para poder participar do exército.
exército, senão nem participava. O exército era composto basicamente por cidadãos romanos e aliados, né, outros povos que já foram dominados pelos romanos, e basicamente isso, só gente com propriedade que servia quando eles se inscreviam no exército ali, todo ano tinha chamada, mas não era um exército profissional, era um exército que tinha que se inscrever, que todo ano se recrutarem ali. Jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no exército, marinha ou aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto. Então esse exército também não era um exército profissional, por isso que o Públio Cipião queria treinar. Esse pessoal era muito cru, ia lutar contra um general experiente, ele queria poder treinar mais o exército. Mas o Semprônio, como eu disse, queria logo a glória, não ia ficar perdendo tempo com treino ou coisas assim. Não perda de tempo. Então Semprônio Longo monta acampamento ali de novo perto de Placência, aí começa a ouvir, querer descobrir onde o Aníbal estava, começa a se preparar para achar o Aníbal. O Aníbal fica sabendo então da chegada do Semprônio Longo, ele tinha uma rede de espiões fabulosos, era uma das cartas na manga do Aníbal. Você não tem possibilidade de reagir contra meus 3 dragões brancos de olhos azuis. E ele sabe como é que funciona o sistema político romano, e sabe que os cônsules estão sempre na luta por glória, eles têm um ano para fazer o nome deles, então ele sabe como é que é, e ele descobre pelos seus espiões que também o Semprônio Longo é esse cara que tá em busca por glória, que é apressado, que quer resolver tudo de uma vez só. Esse cara sou eu. E é o alvo perfeito para o Aníbal explorar. Então o Aníbal ali vai chegando para perto de onde está o Semprônio Longo e ele vai montar acampamento ali perto. Então vou descrever mais ou menos a cena. Eles montam um acampamento assim. O acampamento do Semprônio Longo está ali perto da cidade de Placência, que ali estava banhado pelo rio Trébia. Então ele está numa margem do rio Trébia. Do outro lado da margem do rio Trébia tem algumas vilas, umas tribos gaulesas, e mais alguns quilômetros adiante vão ter o acampamento dos cartagineses, tá? Então Cartago já monta um acampamento ali perto, eles devem estar uns 10, 15 quilômetros de distância um dos dois, e com o rio Trébia no meio deles. Então, onde o Aníbal se instalou, do outro lado do rio Trébia, ele escolhe um ponto bem peculiar. Então, ele está num ponto em cima, mais ou menos, do morro, de uma montanha, nada muito grande, mas uma posição defensiva. Abaixo desse morro vai ter um belo de um campo aberto, tá? Só que dos lados, né, de um lado tem uma cadeia de montanhas e do outro lado desse campo aberto tem um pântano. Então, tem um campão aberto bem comprido, só que com os lados cercados. Então, só dava para andar para frente e para trás. E aí lá, quando chega no rio Trébia, do lado tem essa tribo, essa vila aí de gauleses, atravessando tem o acampamento dos romanos. Então os dois já tinham ido lá meio que, cada um ficava do lado do rio, já tinha começado umas provocações, os dois já sabiam onde o outro tava. Sua mãe é tão gorda que o lago esvazia quando ela pula. E o dente da sua mãe é tão amarelo que quando ela ri os carros reduzem. Mas não tinha rolado nenhuma treta ainda. Isso até chegar mais ou menos no dia 17 de dezembro, porque no dia 17, o Aníbal, que ele estava lá, lembrando que ele é de Cartago, não tem nenhuma cidade dele ali, então ele tinha que toda hora estar coletando comida, coletando suprimentos para manter seu exército. Ele não tinha uma base ali, então ele dependia dessas tribos locais mandarem suprimentos para ele. Ali pro norte, onde ele bateu o cônsul Públio, ele já tinha conseguido uma rede de fornecedores, digamos assim, mas onde ele estava não tinha. Então ele vai atacar essa tribo gaulesa que está do lado do acampamento deles do rio Trébia para dominar suprimento, pedir soldados, esse tipo de coisa. E essa tribo, no meio do inverno, não vai querer dar seus suprimentos para um outro exército, então eles tentam lutar e se defender dos cartagineses. E os romanos estão logo ali depois do rio, eles pedem ajuda. E os romanos mandam um pelotão, uma tropa ali dos velites, pra quem não sabe o que é, a infantaria leve romana, tem um episódio só sobre o exército. Eles mandam esses velites para ajudar. Os gauleses mais os velites conseguem pôr os cartagineses para correr, a porção que tinha lá, e eles vão perseguindo os cartagineses. Os cartagineses, vendo isso, mandam reforços para ajudar esses cartagineses que estão fugindo, e aí eles começam a ganhar o pau e colocar os romanos e os gauleses para correr. Nisso, os romanos veem o que está acontecendo, começam a mandar mais soldados para atravessar o rio, e essa treta que começou bem pequena começa a escalonar, com os dois lados cada vez mais mandando mais e mais soldados, e aí empurra de um lado, empurra do outro, até que uma hora que o Aníbal vê que
isso tá saindo de controle, que essa primeira tretinha aí que não tinha nada a ver, não era só pra ir roubar uns suprimentos ali dos gauleses, tá virando uma batalha total e ele quer evitar isso a todo custo, porque não foi uma batalha que ele planejou. E os romanos vão mandando cada vez mais soldados, atravessando pro outro lado, e aí o Hannibal vem ele mesmo liderar o que tá acontecendo, ele pega os soldados, monta uma linha, e aí no meio da guerra ele vai mandando os soldados recuarem de maneira ordenada, e os romanos vão pressionando eles para trás, até que eles chegam bem perto do seu acampamento, ali na base do morro que estava seu acampamento. E dali, esse contingente ia ter suporte de dentro do acampamento. Primeiro que era fácil, né, levar gente ferida para dentro, reforçar ali as baixas, fora que dava para atacar de dentro do forte cartaginês os romanos, jogar lança, arco e flecha, todos esses equipamentos de ataque à distância. E aí os romanos param ali e veem que, né, se a gente for atacar mais vai ficar ruim pra gente, não tá todo o exército aqui. E aí eles resolvem voltar e acham que deram um pau nos cartagineses, porque afinal os cartagineses recuaram, fugiram, né? E os romanos mandaram eles de volta pro forte deles e estavam se sentindo muito bem. Eu sou linda, absoluta. O Semprônio Longo acha que, caramba, esses cartagineses nem são nada disso, tá vendo? A gente tem que logo conseguir uma batalha. Tava desesperado pra conseguir uma batalha. O Magrelo tá doido pra morrer. E eu tô doido pra matar, vai dar certinho. Mal sabe ele, logo que nasce o sol, no dia 18 de dezembro, tá nascendo ali aquela manhã de inverno, gelada, fria, já acorda com o acampamento. Assim que o sol nasce, o acampamento romano começa a ser atacado. Hannibal tinha mandado a sua cavalaria numídia, cavalaria mais leve, mais ágil, atacar o acampamento. Então logo na manhã eles começam a atacar sentinelas, jogar lanças, né, esse tipo de coisa lá pra dentro, tocar o terror, tocar as buzinas dele, fazer aquele estardalhaço. Então mal começa o dia, naquele frio, naquela geaca, e os romanos estão sendo atacados. E aí soam os alarmes dentro do acampamento romano, todos os soldados começam a entrar, né, se preparar pra batalha. O Semprônio Longo manda a cavalaria e os veliteses já irem atrás desses numídios, pôr eles pra correr. E aí os numídios, que eram cavalaria leve e rápida, eles usam as táticas do hit and run, que é bater e correr. Bater ou correr, hoje, na sessão da tarde. Então eles vão, quando os romanos estão perto, eles lançam suas lanças, jogam coisas neles, e quando os romanos vão chegar mais perto, eles batem em retirada. Aí eles se reformam, esperam os romanos vir chegando perto, joga coisa nele e vão fugindo. E assim eles vão atraindo os romanos cada vez mais para perto. E aí, enquanto isso está acontecendo, os outros soldados estão se preparando para a luta, estão saindo do acampamento, até os numídios verem que realmente os romanos estão se preparando para a batalha e estão marchando fora do acampamento, não só a cavalaria e a infantaria leve, mas a infantaria pesada, o grosso do exército romano. Quando os numídios veem que isso deu certo, eles atravessam o rio Trébia e os romanos continuam a perseguir, né? Atravessam os veliteses, a cavalaria primeiro ali e depois começa a atravessar as 3 colunas da infantaria pesada do exército romano. Só que, como eu disse, é de manhã cedo, o clima tá negativo, o rio Trébia era um rio fundo, gelado, imagine no inverno, os soldados romanos que ainda nem tomaram café da manhã têm que atravessar em alguns lugares até o pescoço, só a cabeça de fora. Então, quando eles chegam do outro lado do rio Trébia, esfomeados, É claro, também tô cagado de fome. morrendo de frio, eles ainda têm que esperar o exército se posicionar para a batalha, né? Porque você ainda tem que arrumar todas essas pessoas, juntar os pelotões, juntar os manípulos, juntar todo mundo ali, colocar todo mundo em ordem. E isso demora algumas horas para preparar um exército de mais de 40 mil pessoas, colocar eles em formação de batalha. Ali mais adiante, né, naquele campo aberto, estava do outro lado o exército cartaginês em posição de batalha. Então, os romanos vão se formando, os cartagineses também estavam ali ainda entrando em formação, bem longe ainda, assim, um do outro, um mínimo contato visual, mas dava para ver mais ou menos o que estava acontecendo. O Aníbal, enquanto isso tudo estava acontecendo, o que ele fez? Ele deixou o exército dele dormir até mais tarde. Não, dormam bem, tirando a cavalaria numídia que foi lá incomodar os romanos, né? O resto todo mundo dormiu bem. Assim que eles acordam, tá tipo rolando um churras pré-luta ali, tem umas fogueironas com comida pros soldados, então todo mundo ali tá comendo perto de
fogueira, comendo uma comida quentinha, recém-preparada. Políbio fala até que Aníbal manda os soldados todos se banharem em azeite, porque parece que o azeite faz o corpo ali lidar melhor com o clima, ajuda a manter a temperatura. Então assim, o Aníbal tomou todas as precauções pro exército dele estar nas melhores condições possíveis. Bem dormido, bem alimentado, com a moral lá em cima. Enquanto os romanos saíram da cama sem comer nada, já acordaram no estresse de estar sendo atacado, atravessaram um rio gélido, estão horas ali na neve, se colocando em formação de batalha, sofrendo horrores, e é assim que mais ou menos vai começar a batalha. Depois que as tropas se alinham, que os exércitos estão com as suas formações de batalha, os cartagineses tinham cerca de 30 mil homens, sendo 20 mil de infantaria, 10 mil de cavalaria e 37 elefantes de guerra. Do lado romano tinham cerca de 42 mil homens, sendo 38 mil de infantaria, entre infantaria leve e pesada, e 4 mil de cavalaria. Então, cada exército tinha vantagem de um lado. Os cartagineses, apesar de ter muito menos soldados, eles tinham 10 mil cavalaria contra 4 mil cavalaria romana, então uma vantagem de 2,5 para 1. E o exército cartaginês tinha 20 mil de infantaria, enquanto o romano tinha quase 40 mil de infantaria, ali uma proporção de 2 para 1. Quando o Semprônio olha onde vai ser o campo de batalha, ele acha que está num lugar perfeito. Bom, do meu lado aqui tem montanhas de um lado, do outro lado ali é um pântano, então não tem como o Aníbal ficar criativo com a sua cavalaria, ele tem pouco espaço para manobrar, então ele não tem muito o que fazer com a cavalaria, vai ser cavalaria contra cavalaria, e esse campo limpinho aqui vai ser ótimo pra gente, com a nossa infantaria, atropelá-los. Além dessa disposição, né, então como cada exército estava, vou descrever um pouco melhor. Então nas pontas, nos flancos de cada exército vão estar a cavalaria. Então vamos começar pelo exército Aníbal, cavalaria bem no flanco de cada lado, né? Passou a cavalaria, ele tem os seus elefantes também ali dando suporte à cavalaria, cerca de 20 para cada lado. Depois desses elefantes vão ter a infantaria pesada, que era a infantaria líbia e infantaria ibérica ali, os soldados que já estão com Aníbal há mais tempo, suas tropas mais leais, e bem o centro ali do exército, bem as tropas que estão bem no meio, eram as tropas gaulesas, eram consideradas as piores tropas. E o Semprônio Longo vendo isso do outro lado, ele ia falar, meu, que burro. Dá 0 pra ele. O cara colocou as piores tropas ali no meio, então como Roma monta seu exército? Então bem no centro ali são as legiões romanas mesmo, dos cidadãos romanos que eram bem o centro que vai bater de frente com essa infantaria gaulesa. Do lado também ainda tinham duas legiões, né, do lado dos romanos, mas de aliados, ali de outras cidades itálicas, que lutavam exatamente igual aos romanos, mas eram considerados piores em termos de qualidade. Eles vão bater de frente com essa infantaria pesada, ibérica e líbia. E nos flancos também a cavalaria para os romanos, tá? Então o Semprônio Longo, por volta do meio-dia, começou, vamos dizer 6h30 da manhã, os numídeos a perturbarem os romanos, até eles conseguirem atravessar o rio e estar prontos para a batalha meio-dia. E aí, sem almoço ainda, sem comida, Semprônio Longo manda os romanos partirem pro ataque. Os romanos vão avançando o campo de batalha e Aníbal manda suas tropas esperar. Geralmente as duas correm de encontro um ao outro. O Aníbal tava, não, tranquilo, espera eles virem aí, beleza. Os romanos babando, a estratégia do Semprônio Longo era o quê? Essa infantaria gaulesa não ia durar nada, então principalmente a infantaria romana ia atropelar essa infantaria gaulesa, dividir o exército do Aníbal em dois, e aí essa mesma infantaria que pôs os gauleses para correr vai poder flanquear ou atacar pela retaguarda o resto das tropas cartaginesas. Um bom plano. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Então, quando essas tropas vêm chegando perto umas das outras, os romanos, né, vêm primeiro com os veletes, jogam suas lanças, começam aquele confronto de infantaria leve dos dois lados, né? Os romanos aí já levam a pior, porque essas tropas de arqueiros, de estilingueiros, os cartagineses tinham tropas muito boas, e os romanos, essas tropas leves de infantaria leve, já estavam desde de manhã brigando com a cavalaria, então eles já não tinham todas as suas lanças, já viu que ficou um pouco pior. Dá pra melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas aí tudo bem, isso daí nunca decide a batalha. Essas infantarias leves recuam para trás das suas linhas e começa o embate. Aí a infantaria romana pesada chega nas linhas cartaginesas e começa o pau. E os romanos vão indo bem, ali no meio, onde principalmente nas tropas gaulesas, os romanos estão passando a faca, matando geral, abrindo cada vez mais buraco, empurrando essa infantaria gaulesa. Parecia que estava dando tudo certo. Mas quando o Aníbal vê que os romanos realmente já estão todos
engajados ali, a infantaria tá engajada na luta, ele manda a sua cavalaria atacar pelos dois flancos e apoiada pelos seus elefantes. Lembrando que eram 10.000 de cavalaria cartaginesa quanto 4.000 de cavalaria romana. E a cavalaria cartaginesa era melhor em qualidade também. Então eles mandam aí os cavalos e os elefantes atacarem. No começo os elefantes causam um puto estrago na cavalaria romana, mas os romanos já tinham tropas especializadas em elefantes. Então essas tropas de elefante depois se encarregam de lutar com os elefantes e a cavalaria continua ali tentando só segurar a onda. A cavalaria romana só tinha que segurar a onda, que a estrela ia ser a infantaria romana, como era de praxe. Porém, vai passando o tempo e a diferença de força da cavalaria vai fazendo diferença e a cavalaria cartaginesa vai empurrando para cada vez mais longe e tirando do combate a cavalaria romana. E enquanto isso, a mesma coisa ia acontecendo com a infantaria gaulesa ali do exército cartaginês, que também estava cada vez ficando mais fina, perdendo mais, recuando mais. E aí quando a cavalaria cartaginesa consegue realmente expulsar a cavalaria romana do campo de batalha, que aparece a surpresinha do Hannibal. Ali na área onde era o pântano, ele tinha escondido 2.000 tropas de elite que estavam vendo tudo isso acontecer, os romanos passarem eles, a cavalaria romana ser expulsa, e assim eles saem das suas tocas e vão correndo atacar o exército romano pela retaguarda. E aí, além disso, a própria cavalaria cartaginesa que estava ali, que expulsou a romana, também volta uma vez que expulsou as romanas, e os romanos são sanduichados por essas tropas de elite e a cavalaria que voltou. E começa realmente um gaga pra capar. Saiu de luta pra virar banho de sangue, tirando ali o centro que estava realmente expulsando os gauleses. Eles veem o que está acontecendo, que eles estão sanduichados, eles começam a lutar mais ferozmente ainda. A ideia dos romanos era partir ali um meio e depois se virar e atacar pela retaguarda dos cartagineses. Eles conseguem furar ali a infantaria romana, que vai ser a única coisa que vai sobrar desse exército, esse core, essa elite aí de infantaria pesada romana que consegue passar pelos cartagineses. Só que ao invés deles voltarem para continuar a batalha, eles veem que a batalha está perdida, eles furam ali os gauleses e continuam marchando em posição de batalha, vão embora, voltam para a cidade de Placência, ainda em formação de batalha, e o resto que ficou, meu, tchau, tchau. Ou foi morto, ou foi capturado, ou foi ferido, e fica todos na mão de Aníbal. Então, só para ter uma ideia das baixas aí do lado romano, de um exército de 42.000 mais ou menos, cerca de 28.000 vão morrer, ser capturados ou feridos, e só cerca de 12, 14 mil vão conseguir sobreviver aí, né? Os que conseguiram fugir, a cavalaria que também tinha fugido, e essa elite romana aí que conseguiu furar os gauleses. Então foi uma derrota desastrosa. Do lado cartaginês, eles tiveram cerca de 3 a 5 mil baixas, né? Entre mortos, feridos, capturados. A sua maioria a infantaria gaulesa, então que eram as tropas menos leais, menos confiáveis, as tropas mais fracas dos cartagineses e aqueles que podiam repor, porque as outras tinham que vir da Espanha, da África, era difícil repor. Mas os gauleses eram os dispensáveis. Foram eles que sofreram a maior parte das baixas ali. Mas foi uma vitória esmagadora, realmente dizimou, aniquilou 2 exércitos romanos, né? E aí com essas notícias chegando a Roma entra em choque. Né? O Senado achando que Aníbal vai chegar a qualquer momento ali nas portas de Roma, porque esses exércitos, eles estão no norte. A batalha aconteceu no norte da Itália, porém não tinha mais nenhum exército até chegar em Roma. Eles estavam lá, a Deus dará. Por sorte, o inverno foi um obstáculo suficiente para dar um tempo para os romanos se recomporem e repensar o que tem para fazer. Enquanto passa esse tempo, o Aníbal também tinha que descansar suas tropas, ressuprir suas tropas, quem sabe contratar novos gauleses aí para repor os que ele perdeu em batalha. E depois dessa treta, todo o norte da Itália ali, principalmente todo o norte da Itália que ainda tinha tribos gaulesas, se unem ao Aníbal. Foi uma derrota espetacular e que trouxe muito apoio para Aníbal. Até aqui a estratégia do Aníbal estava perfeita. Ele queria ir assim, e tirando aliados de Roma, virando cidades contra Roma e ganhando batalhas fantásticas. Então ele na Itália que já bateu os 2 cônsules do ano, já venceu suas 8 legiões, né? E segue a vida. A gente vai ficando por aqui.
Semana que vem a gente volta para ver como Roma vai lidar agora que teve seus exércitos dizimados e aniquilados por Aníbal. E também a gente vai dar uma olhadinha semana que vem o que tá acontecendo na Espanha, porque lá ainda o bicho tá pegando também. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Fiquem com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.